sobre confiar no que Deus nos entregou. É uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Confie no que Deus te entregou. Você pode repetir isso para alguém aí e falar assim: ei, confia no que Deus te entregou. Se foi Deus que te entregou, honre isso. Fala isso para ele, ó, honra isso. Honra o que Deus te entregou. Não desvaloriza o que Deus te entregou. Não menospreze, não deprecie. Essa é a palavra que Deus tem para nós aí nessa manhã. Vamos ler Isaías 26, 3. Olha que palavra poderosa, gente. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quero que tu faça de novo uma pergunta aí para tu acordar. Pergunta para a pessoa do teu lado aí: teu propósito está firme ou tá daquele jeito? Está assim balançando? Como é que está o propósito? Está firme? Precisamos estar firme, gente. Porque Deus guarda, que está falando, ó, tu guardarás aquele cujo está firme no propósito. Porque aquele que tem firme propósito é porque anda em confiança em Deus. Está confiando no Senhor. Se você olhar para pessoas que têm uma vida estável emocionalmente, é normal, gente, ficar triste é uma coisa, estar, né? Viver triste é outra. Viver desanimado é outra, mas tem momentos da nossa vida. Mas por que tem pessoas que, apesar de algumas dificuldades, se mantêm na posição, se mantêm no propósito, se mantêm nas várias áreas da vida que precisamos nos manter firmes? Nós desempenhamos muitos papéis na vida, né? Na família, no trabalho, na igreja, no meio dos amigos. E por que tu vê que tem pessoas que se mantêm firmes? Porque elas confiam no Senhor. Porque o propósito não é nosso, gente, é de Deus. E se a gente sempre avivar esse propósito, nos agarrar, valorizar esse propósito, a gente vai estar sempre confiante, sempre para cima. Porque Deus guarda. Você quer ser guardado pelo Senhor, e amém? Então, confiar em Deus nos protege dos obstáculos entre a palavra que recebemos e o cumprimento dela. Entendeu o raciocínio? Confiar em Deus protege o nosso coração. Confiar em Deus protege a nossa vida, a nossa mente. Nesse processo quando Deus nos dá uma palavra e ela se cumprir, esse período aqui é tenso, gente. Quando nós lemos uma palavra na Bíblia e recebemos as promessas que estão ali, a gente lê, meu Deus, a gente se anima e fica feliz, só que existe um processo até que aquilo se cumpra. E o que vai guardar a minha mente sã nesse processo, para que eu continue firme no propósito? Confiar em Deus. Porque o fato de não ter acontecido, não é porque Deus se esqueceu. O fato de algumas coisas que você recebeu do Senhor ainda não se materializaram, não é porque Deus te abandonou. Não é porque a palavra não é válida ou não era verdade o que eu recebi, mas porque Deus está nos preparando para lidar com tudo aquilo que Ele vai nos dar. Olha para você e pensa, se Deus te desse hoje tudo o que Ele tem para te dar, você conseguiria lidar com tudo isso? Você conseguiria organizar bem a sua agenda para lidar com tudo o que Deus já tem preparado para nós? Então a bênção já está pronta, quem está sendo preparado é nós. A nossa bênção, tudo que Deus tem já está pronto para nós. E geralmente o processo é para você e para mim, para a gente se amadurecer, lidar com posições nas quais Deus vai nos colocar, lidar com bênçãos que Deus vai nos dar, porque senão nós nos perdemos. E outra coisa, gente, a gente tem que entender que o que Deus promete para a gente
não está ligado aos nossos sonhos egoístas, aos nossos... O propósito de Deus não é algo voltado para a nossa vida particular, a uma caminhada de glamour e glória do João, do Douglas, da Josi. Não. O propósito do Senhor para a minha vida está ligado sempre à humanidade, a servir alguém, a servir às pessoas. É lógico que vai passar por mim essa bênção. Só que Deus não vai me presentear com coisas grandes que alimentam apenas o meu prazer. Não se apegue a essas coisas. Se apegue ao propósito universal de Deus sobre a humanidade. Quando Jesus veio na terra, Ele não veio só para curar o cego de Jericó, só para curar o paralítico do tanque de Betesda. Ele não veio só para entrar na casa do Zaqueu. Jesus não veio só para curar a filha de Jairo. Por acaso apareceu uma mulher no caminho, com fluxo de sangue, vou aproveitar que eu estou aqui. Não. A cura, a libertação, a prosperidade, a transformação, todas essas coisas estão ligadas ao reino de Deus. E quando estamos no reino de Deus, desfrutamos de tudo mais. Só que o propósito de Jesus vir na terra foi para salvar a humanidade. Por isso que estamos aqui hoje. Se Jesus tivesse vindo só para o cego de Jericó, você não ia estar aqui hoje. Certo ou errado? Você iria ser alcançado, sim ou não? Não. Então não pense que Jesus é só para você. Que a força que Deus vai fazer no universo para abençoar a tua vida vai separar algo que vai ficar só em você. Mas todos os propósitos que começam em Deus vai ser em você e através de você. Pessoas serão abençoadas pelas bênçãos que você vai receber. Pessoas vão ser encontradas por Deus pelo encontro que você teve com Deus. A sua família vai receber e desfrutar as bênçãos que Deus vai entregar na sua mão. Quem sabe a empresa que você trabalha vai ser muito abençoada, porque você está lá. Eu conheço pessoas que nem faculdade tem, é diretor de empresa. Só que essa pessoa carrega uma bênção, a bênção da prosperidade. E essa pessoa é uma família muito próxima a nossa, que essa fábrica que ela gerencia, ela passou aí pandemia, passa por vários períodos difíceis e nunca deixou de bater uma meta. Porque existe uma bênção na vida dessa pessoa que está lá gerenciando essa empresa. Mas é só a empresa? Não. São os funcionários que trabalham naquela empresa. É a cidade que aquela empresa está implantada. Então está vendo que a bênção, ela transborda. Então os sonhos, os projetos de Deus para nós, não está focado só na pessoa. Não existe a história de sucesso particular da pessoa, não. Deus vai te abençoar. Tu acredita nisso, amém? Amém? Mas saiba que a bênção vai ser tão grande que você não vai carregar sozinho. É muito bom saber disso, né, gente? E normalmente Deus atua nos dando uma missão. A bênção começa com caos. A bênção começa com um problema. Existe um problema, Deus vai lá e nos levanta com uma missão e nos posiciona para trazer uma mudança no ambiente, uma mudança nas vidas. E nos leva para um lugar. Novamente você e eu entendemos que não é sobre nós mais, mas sobre outros. Deus vai te usar poderosamente, mas para abençoar outros.
E é lógico que nós vamos desfrutar dessa posição, né? Aonde Deus vai te levar, é lógico, aonde Deus vai te usar, as bênçãos que Deus vai derramar através da sua vida, é lógico que nós vamos desfrutar. Eu estou fazendo toda essa introdução, gente, porque nós vamos chegar na história de José. Quem conhece José do Egito aí? Lembra da história, né? Vou contar daqui a pouquinho. Então, se eu entendo que o sonho, o propósito, a missão não começa em mim, não começa nos meus desejos, não começa no que eu acho ou o que eu gosto. Porque se começar assim, tudo que eu fizer, todo o meu esforço, toda a minha entrega vai ser voltada para realizar os meus próprios desejos. Mas se eu e você decidirmos nos alinhar com o Senhor, alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus, nós vamos entender que nós seremos até mais abençoados do que tudo que a gente queria, só que as coisas não serão para apenas descer no retentor de bênção que sou eu, não. Eu não sou um retentor, eu sou um canal. Eu sou apenas uma passagem. Então, se você olhar para esse contexto, gente, de propósito, de sonho, você deve ter um sonho na vida. Você deve ter algo que Deus entregou para você como um propósito de vida, como como é que eu posso dizer? Como um ponto de chegada. Eu vou chegar nesse ponto, nesse nível. Provavelmente não veio de você, você não inventou isso sozinho. Deus veio de Deus. O problema é que se eu não andar com Deus, como eu disse lá no início, aquele que mantém firme o propósito e confia em Deus, Deus guarda. Então Deus guarda o coração de não mudar a direção do propósito. Deus guarda a mente. Deus nos guarda dos ataques internos que nós temos, que sempre vem para desviar o propósito que Deus tem para nós, porque a gente tem uma leve tendência em focar tudo que é de Deus para mim. Então, se eu foco o que é de Deus para mim, é porque o meu coração está desprotegido, porque o meu coração e o seu coração são enganosos. Não confie nele. E tudo isso é para a gente entender o porquê que Deus colocou José como governador do Egito. Olha a posição. Como que um hebreu, um semita, iria liderar, iria ter uma posição de influência dentro do povo egípcio? Só Deus. Só Deus para colocar. Vamos ler Gênesis 37, 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Mas vamos nos apegar aqui apenas o início do versículo. Certa vez, José teve um sonho. José recebe de Deus uma visão de algo que iria acontecer no futuro. Como é que foi essa visão? Ele viu que os feixes que eles estavam trabalhando se levantaram e se curvaram diante do feixe que ele tinha na mão. Eles viram as estrelas, a lua e o sol se curvando diante dele. Na verdade, na hora eu acho que ele não entendeu nada. E quem sabe nem você e eu. Tem coisas que Deus fala para a gente que a gente nem entende. Meu Deus, mas como assim? O que isso quer dizer? Aonde é que Deus quer chegar com isso? Qual é o propósito de Deus com essa visão, com esse sonho? Às vezes a gente nem entende. Quem sabe, diante de uma imaturidade da nossa parte, a gente acaba entendendo coisas erradas. Tem gente que recebe uma palavra do Senhor, gente, cara, distorce tudo, o propósito, o sentido, e eu tenho um leve desconforto sobre a nossa imaturidade em receber a palavra do Senhor, porque
se Deus realmente descer agora e revelar tudo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, a gente vai se perder bonito. Porque a gente não tem maturidade para ouvir o que Ele tem sobre nós. Por isso que é devagar. Por isso que é lento, por isso que Ele vai entregando aos poucos, não porque Ele é cruel, não porque Ele é mau e quer ver a gente sofrendo para chegar no objetivo, não, é porque Ele está guardando a gente, porque se a gente receber de uma vez só, a gente vai se perder muito rápido, porque a gente nem vai entender, não vai nem compreender, a gente não tem maturidade para entender tudo. E o que acontece? José comete alguns erros. Primeira coisa, ele conta para pessoas erradas o que Deus falou para ele. Sabe um erro que eu e você cometemos? Às vezes a gente recebe de Deus uma ideia, um sonho, um propósito, uma revelação. E nós temos amigos, né, gente? Nós temos família, nós temos pessoas próximas. E por inocência ou imaturidade, o que a gente faz? A gente conta. Ó, Deus me falou isso. Deus falou que vai fazer isso com a minha vida. Deus falou que vai me abençoar assim. Só que nós temos que selecionar as pessoas certas para contar as coisas. Que foi o que aconteceu. Aí eu posso continuar lendo o versículo. Ó. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Meu Deus. Quanta gente que eu e você não podemos jamais contar os segredos que Deus entregou para a gente. Muitos de nós estamos aqui por inocência, por imaturidade, contando coisas que Deus vai nos dar, coisas que Deus está nos dando. Tem gente que não pode saber, gente. Tem gente que não merece e não deve saber de coisas que Deus está fazendo na sua vida. Nem o processo do que está acontecendo e muito menos o final da história. José, sem querer, né? Inocente, foi contar para os irmãos. Cuide com quem você divide seus segredos. Olhe para Sansão. Foi dividir o segredo da sua força. Para Dalila. Dali, prenderam, arrancaram seus próprios olhos e colocaram ele como escravo. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que Deus está fazendo na tua vida. E uma coisa que eu quero que eu e você utilize como frase da vida. A gente tem que mudar agora, ao invés de falar assim, Deus ainda vai fazer, Deus diz que vai fazer, um dia Deus vai fazer. Não. Deus está fazendo. Tu acredita que Deus está fazendo algo na sua vida? Tu acredita nisso? Então mude o teu discurso, não pense mais assim, Deus vai fazer. Um dia, quem sabe, Deus pode fazer. Não. Nós não percebemos, mas nós já estamos num processo de algo que Deus já está fazendo em nossa vida. Então está aqui, infelizmente ele cometeu esse erro triste de contar para as pessoas erradas, porque tem gente que não vale a pena contar, porque não vai entender os nossos propósitos. Tem gente que vai pegar a tua ideia e vai tentar desviar, porque na cabeça dele não funciona o que você recebeu de Deus, então ele vai falar assim, não, cara, não faz isso não, nada a ver. Deus não quer que tu faça isso. Deus não quer isso para você não, cara, faz assim, ó. É desse jeito aqui, ó. Porque nós somos rodeados, gente, de vários tipos de gente. Pessoas que nos amam, pessoas que nos odeiam, pessoas que são interesseiras, pessoas que são imaturas, que não estão prontas para receber o que nós temos. E se a gente divide com a pessoa errada, nem mesmo ele entendia o significado do sonho. Ele pegou e contou para um bando de gente errada ainda, que além de não entender o sonho, ainda odiou José por causa do sonho. Está vendo como é que é ruim ficar contando para todo mundo o que Deus está fazendo? Tem hora, gente, que a gente tem que se esconder. Tem hora que só você tem que saber, não precisa falar para ninguém. Comece a guardar os segredos de Deus para a tua vida. Deixa Deus expor o que Ele tem para a sua vida. Deixa
de forma natural as coisas acontecerem. Sabe por quê? O diabo está sempre em volta, buscando uma forma de nos estragar. E uma das formas que ele vai utilizar é fazer eu e você nem avançar no que Deus tem. Se você vai se mudar, não avisa para ninguém não. Só avisa que tu já está na casa nova. Que é capaz de tu falar para alguém que tu... estou pensando em morar em tal lugar. Ih, aquele bairro da enchente. Ih, aquela rua é ruim. Se eu fosse você, eu não ia, porque não sei o que lá, vai ficar longe. Já vai começar a dar um monte de conselho para você, nada a ver com o que você já está pronto na cabeça para fazer. Aí você vai acabar decidindo diferente, porque tu falou com a pessoa, e a pessoa falou e... Aí tu é verdade, né? Quantas coisas a gente muda, gente, de direção. Não porque Deus mandou, mas porque a gente ouviu um discurso distorcido do que Deus te deu. Tem hora, gente, que a gente tem que ser mais carreira solo em algumas coisas. Porque tem gente que vai atrapalhar o nosso processo. E olha o que aconteceu com José. Foi contar com toda alegria, meus irmãos, que tem que contar um negócio para você. Só veio ódio. Interessante que quando ele conta, a única pessoa que não odeia José, porque tem gente que nos ama, né, gente? Tem gente que respeita a gente. Tem gente que nos admira. A única pessoa que não desrespeitou, que não odiou José, foi quem? Aquele que realmente amava José. O pai. Olha lá, versículo 11, 37 e 11 de Gênesis. Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Está vendo que quem te ama te respeita? Está vendo que eu e você precisamos... Eu tenho certeza, gente, que se José chamasse só o pai e a mãe, entrasse numa tenda, bem escondidinha, só os três, e José falasse assim, pai, mãe, eu tive um sonho, eu não estou entendendo nada. É um monte de estrela, uma lua, o sol, é um monte de feixe, e acontecia isso. Talvez o pai também não ia entender. Tanto que ele ficou refletindo. Mas o pai não ia odiar. Não ia sentir ciúme do próprio filho. Sabe o que é isso aqui, gente? Tem gente que se você contar uma vírgula da tua vida, vai ter ciúme de você. Se você contar que tu... Tem gente que é assim, ó. Se tu posta que tu tá comendo macarrão com carne moída no Instagram, no outro dia a pessoa tá comendo macarrão com carne moída. Se tu posta que tu botou uma chuteira e jogou uma bola, no outro dia a pessoa vai fazer aquilo também. Tem gente que não pode ver tu fazer nada, que vai querer, vai ser tomada pelo ciúme. E tem gente que por não conseguir fazer o que você faz, ela vai fazer o quê? Tentar fazer com que você não consiga fazer. O prazer dessa pessoa é atrapalhar o seu caminho, porque ela sabe que ela não consegue. Mas como ela não quer que ninguém consiga, então ela vai fazer você também não conseguir. É um perigo, gente. Como eu já disse aqui algumas vezes, tem algumas palavras que Deus me dá para pregar que eu até entendo a palavra, mas eu não consigo discernir exatamente muito o que Deus está preparando, né? Que às vezes a palavra não é para agora. Quem sabe tudo que eu estou falando aqui para você não está fazendo sentido para agora. Só que agora eu estou começando a entender o porquê que Deus está falando isso. Porque Deus vai nos posicionar em lugares grandes como José. Só que Ele não quer que a gente sofra como José sofreu. Ele está nos dando atalhos. Ele está nos dando direções. Está nos dando um mapa para a gente desviar dos problemas. Porque eu e você não vamos sofrer como José. Mas nós vamos ser colocados em lugares altos como José foi colocado. Você acredita nisso? Então cuide. Selecione as pessoas que entram na tua casa. As pessoas que andam contigo. As pessoas que vão ouvir o que tu tem para dizer. Porque tem gente que é no máximo um oi, tudo bem, e deu dali para frente, vai dar ruim. E, infelizmente, tem gente de todo tipo. E olha aqui dentro de casa, irmãos, sangue, começaram a odiar, a ter ciúme do próprio irmão, porque não estavam preparados para ouvir a bênção que Deus ia dar na mão de José. Então a bênção que Deus está preparando para entregar na sua mão, enquanto ela não chegou, por gentileza, cuide com quem você fala.
Cuide com quem você vai dizer, ó, estou vendo esse carro aqui para comprar. Não mostra. Essa pessoa vai azedar. Tem gente que tem um olho azedo para as coisas. Tem gente que sofre porque você está avançando. Então, como ela não vai conseguir te acompanhar, então ela vai segurar você para você nem ir. Isso em qualquer área, gente. Principalmente na igreja, como ministério. Tem gente que vai grudar em você para não deixar você avançar, para não deixar tu orar, vai te distrair, para não deixar tu louvar, para não deixar tu crescer, para não deixar tu buscar, porque como ele não quer também, não consegue, ele também quer que você fique azedo igual a ele. Então, meu irmão, fala com a minha mão aqui, ó. Eu estou vazando, eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra do Senhor. Se você não quer viver o que eu vou viver, fica aqui que eu estou indo em direção ao que Deus me chamou. Porque essas pessoas vão nos atrapalhar. Então separa, faz uma lista. Provavelmente essa lista que tu tem hoje vai dizer o que eu tenho a dizer. Você vai ter que andar um pouquinho mais sozinho, para você ouvir só a voz de Deus. Está entendendo aí, gente? Em nome de Jesus? Os segredos só podem ser contados para pessoas que, primeiro, anote-se no teu coração, os seus segredos, os seus planos, as coisas que Deus te deu, os seus propósitos, só podem ser contados para pessoas que, em primeiro lugar, te amam de verdade. Tem pessoas que não te amam, amam o que você tem, ou o que você carrega. Elas só estão perto de você pelo que você tem, não pelo que você é. O que você tem? Às vezes, tu não vai ter muitos bens, mas tu tem uma posição. Às vezes você tem um dom, e tem gente que gosta de ficar perto de você por causa do teu dom. Tem gente que gosta de ficar perto de você pelo que você tem, pelo que você carrega, e não te amam de verdade. Então essas pessoas não merecem saber o que você está vivendo. As que te amam de verdade, é porque assim, gente, tem gente que não ama a gente, tem gente que suporta a gente, porque elas não estão com a gente, pelo que nós verdadeiramente somos. Eu tenho amigo hoje, gente, que se eu chamar para comer numa calçada, eu sei que vai sentar comigo, vai dar risada e vai comer na calçada. Mas ao mesmo tempo, se eu tiver dinheiro para ir num restaurante mais caro da cidade, ele vai comigo também. Não importa. Se eu fizer uma festa de aniversário, festão top em casa, ele vai estar lá em casa. Se eu não fizer nada, eu sei que ele vai me visitar no dia do meu aniversário. Ou no mínimo vai me ligar. Porque não é o que... Não são as grandezas da vida que atraem as pessoas que te amam. As pessoas que te amam e pronto. E elas te respeitam, elas te admiram, elas te honram pela pessoa que você é. Outra pessoa que você pode dividir os seus segredos. Pessoas que também já ouviram a voz de Deus. Tem gente, cara, que é um perigo, tá? Tem gente que fala assim, eu ouvi Deus, e Deus falou comigo, e não sei o que lá, e não sei o que. Por quê? Gente, não confie em pessoas que fazem propaganda de vida espiritual. Esse é um tipo de gente muito perigoso. Quem tem vida espiritual não faz propaganda da sua vida espiritual. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu estou aqui, gente, dando um conselho como se eu não tenho idade para ser teu pai, eu sou novo, né? Mas o Pai Celestial está aqui, através da minha vida, dando conselhos para a gente, para mim também. Tem gente perigosa que faz muita propaganda de si, porque Deus me usou em tal lugar, porque Deus falou comigo e me revelou a vida da pessoa. E não sei o que lá, sabe essas pessoas? Eu conheço gente que recebe revelações. Eu conheço gente que é usado por Deus na vida profética, mas essa pessoa é tão de Deus que ela não faz propaganda de si, porque ela sabe que não é ela, é Deus. Só que como você vai descobrir que a pessoa, ela não pode saber sobre essas coisas, sobre os seus segredos? Esse tipo de gente faz propaganda de si. Provérbios fala isso. Não faça você ser conhecido por si próprio, deixe que os outros falem. Então é muito melhor você saber que a pessoa é uma bênção, porque falaram sobre ela, do que ela ficar aqui, ó. Bom dia, eu sou o profeta, cuidado que eu tenho uma revelação sobre você, hein? Não, meu Deus, estou vendo um negócio aqui.
Porque essas pessoas querem escravizar a nossa mente, utilizando ferramentas que não são de Deus, mas eles ditam como espirituais. É um perigo, gente. Busque pessoas para andar com você que também ouviram a voz de Deus. Sabe por quê, gente? Se você falar um pouco do que Deus te entregou para essa pessoa que também ouve Deus, por mais que não faça sentido para ela ou ela não entenda muito bem, mas ela no Espírito vai discernir que o que você ouve é de Deus. Então o Espírito vai bater. Eu lembro quando estávamos ali fora, e a gente conversou ali, eu não lembro quem estava comigo, se era no máximo 2, 3 pessoas, eu falei assim, rapaz, vamos fazer um tanque de batismo. Para quem ouve é uma coisa louco. Vamos fazer um tanque. Eu nem sabia quanto ia custar, eu nem sabia o trabalho que ia dar. Só que as pessoas que estavam perto de mim falaram assim, vamos. Nem eles sabiam o que eu estava falando. Humanamente é impossível. Simplesmente quando nós decidimos, vamos começar a cavar, vamos. No dia que a gente pensou, apareceu um trator aqui dentro. Um trator, gente, literalmente uma máquina. E essa máquina foi ali e fez o buraco para a gente. Dá para crer, não? Era no espírito ou não era na nossa conversa? Agora tu vai falar para um endemoniado desse, que tu quer fazer um tanque. Primeira coisa que esse endemoniado vai falar assim, para quê? Não precisa. Faz uma piscininha aqui de qualquer jeito aqui. Era a bênção? Claro que era. Só que Deus quer nos levar a um novo nível, gente. Só que tem gente que não vai entender esse novo nível que Deus quer te levar. Então não fala. Porque essa pessoa não ouve Deus. Porque se você falar para quem realmente ouve Deus, no Espírito vai falar assim, ei, tem coisa de Deus aí. Estou contigo. Não estou entendendo nada, mas eu vou com você. Vamos embora. Está entendendo, gente? Que a gente tem que dividir os nossos segredos, as nossas causas. Primeiro, para quem nos ama de verdade. Porque aquele que nos ama é assim, gente. Ele não tem medo de falar a verdade para a gente. E se ele perceber que a gente está errado, ele vai falar na nossa cara, não faz não, mano, está errado. Porque quem não nos ama, ela vai bater palma, vai bater nas costas, vamos mesmo, vamos fazer. Está tudo errado, mas ele não está nem aí, porque ele não te ama, ele não vai te proteger. Segundo, fale das coisas, dos seus segredos, para pessoas que realmente ouvem a Deus. Porque essas pessoas vão ter discernimento para te ajudar a entender tudo que Deus tem para você. Terceiro, só divida os seus segredos com quem é maduro o bastante para celebrar o seu sucesso. Olha aí, outra coisa difícil. Tem gente, cara, que quer ver você pobre a vida inteira. Tem gente que se alegra em ver você sem carro ou com um carrinho velhinho a vida inteira. O dia que tu falar que vai trocar de carro, ele vai deixar de ser seu amigo. Porque tem gente que gosta de sempre ver a gente por cima. Enquanto eu sou menor, ele é meu amigo. Se eu venho para cá ou passo, porque tem pessoas que não são maduras o bastante para celebrar o nosso sucesso. Então, cuidado com essas pessoas. Porque aqueles que nos amam de verdade, aqueles que ouvem a voz de Deus, com certeza serão maduros o bastante para olhar na tua vida, saber quem tu era e agora quem tu está sendo em Deus, o sucesso que tu está tendo, a glória de Deus na sua vida, a forma que Deus está te usando, essa pessoa vai glorificar o Senhor pela sua vida. Tu acredita nisso ou não? E você é assim também não? Porque às vezes a gente quer alguém assim, mas e eu? Eu fico feliz com o sucesso dos meus amigos? Eu celebro, né? Quando eu vejo um amigo meu aqui cantando, tocando, e poxa, tá legal, o louvor tá bonito, Deus está descendo forte, meu, que bênção, poxa, como eu sou feliz de ser amigo dessa pessoa que está cantando ali, está tocando, está ministrando, meu, que glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus, meu amigo foi promovido, meu Deus, que bênção. Sabe, a gente tem que ser esse tipo de gente que celebra o sucesso dos outros. Parar de ficar se azedando porque o outro, sabe? Aquilo que tu honra, você tem a chance de carregar também. Então, se você honra o sucesso do teu amigo, você também está disposto e preparado para receber essas bênçãos também.
Agora, aquilo que tu não honra, você não vai carregar. Então, olhe para os seus amigos e dê parabéns para eles. Glorifique a Deus pela vida deles. Ore por eles, para que eles sejam ainda mais abençoados. Amém, gente? E o caminho da imaturidade, gente, ele pode nos levar à morte. Se a gente não tem maturidade bastante para separar as amizades, para separar as pessoas que andam com a gente, olha o que aconteceu com José. Os irmãos dele estavam lá numa cidade chamada Dotã, é uma cidade que tinha poços assim fundos, e José foi lá falar com eles e eles queriam jogar José no buraco e deixar ele lá, pegar a túnica. Interessante que José, na sua família, ele era alguém diferenciado. Ele era um filho que não vivia nos padrões que os seus irmãos viviam, porque sempre tinha problema entre os irmãos, tanto que o seu pai deu uma túnica diferenciada, colorida, bonita, comprida para ele. E é complicado quando você tem algo diferente das pessoas, né? Quando você está no meio daqueles que não te amam, porque nunca ninguém vai te entender. E ele estava lá, contou o sonho, os irmãos ficaram com ainda mais ódio do irmão e tiveram a oportunidade de uma tentativa de matar o próprio irmão. Esse é o perigo de quando contamos segredos para pessoas erradas. As pessoas talvez não vão te matar fisicamente, mas vai tentar matar os seus sonhos. Vai tentar azedar. Vai tentar fazer você não ter prazer por aquilo, nem chegar mais lá. Vamos ler Gênesis 37, 19 e 20. Olha o que aqueles que a gente conta, aquelas pessoas erradas que a gente conta os nossos segredos, olha o que elas pensam de nós. Olha o que eles diziam nas costas de José. Ó, lá vai o sonhador. Olha lá, ó. Lá vai, ó. Aquele que não gosta do PH, ó, lá vai o tecladista lá, ó. Lá, ó, metido lá, tocar aqui tecladinho, botar aquele computador lá. Pra quê? Pra que negócio de computador? Aí olha o Douglas ali com o fone pendurado. Pra que ficar com falta de reverência, fonezinho pendurado no peito ali? Pra quê? Quem não gosta da gente, tudo que a gente faz irrita. Pra que Josi com aquela garrafona grande daquele tamanho? Pra quê? Quem odeia a gente, tudo que a gente faz é irritante. Sim, mas é assim, gente. É assim que funciona. É um perigo. A gente tem gente que não ama a gente perto. Pra quê? Ó, os TLH sentados lá atrás, está em pecado, está lá atrás, pra quê? Quem nos gente vai usar tudo que a gente tem contra nós. Olha aqui os irmãos de José. Ah, lá vai o sonhador lá. Olha só, olha o que eles disseram. Disseram uns aos outros, ó. Olha a rodinha de fofoca. Ó. Eram irmãos. Estavam juntos, na mesma casa. Olha o que falam nas costas lá, ó. Às vezes você está se esforçando para chegar em um lugar. Aí a pessoa te zoa. Nas costas. Ó, lá vai, ó. Para que ser daquele jeito? Diziam uns aos outros. Aí olha aqui o que eles disseram. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo em um desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos. Está vendo que o objetivo dos irmãos de José não era nem matar José pessoalmente, fisicamente. A raiva dos irmãos de José era contra os sonhos que José tinha. Está vendo que o que tu carrega, a primeira força contrária que tu vai ter vai ser do inferno, do diabo, que não quer que você chegue onde Deus vai colocar você. Ele sabe, o diabo sabe, pelo movimento que você tem, pela oração que você tem, pela busca ao Senhor, pelas coisas que você tem feito. O diabo sabe o potencial de salvação que você carrega. O diabo sabe os milhares de milhares que a sua voz vai alcançar, que o seu dom vai penetrar no coração das pessoas. O diabo sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar neutralizar essa vida futura. Quantas pessoas que estão aí jogadas na rua,
que abandonaram o ministério. Tem pessoas andarilhos aí que eram pastores. Mas o diabo conseguiu convencer ele que ele não ia chegar onde Deus tinha entregado para ele lá no início da história. Então ele preferiu realmente abandonar tudo e virar um andarilho. Quantos pais de família são convencidos pelo diabo que realmente tem que separar, porque não dá em nada mesmo, essa família ruim, essa esposa que não respeita, esse esposo que não ajuda, que não faz isso. Então o diabo vai tentando convencer a gente de tirar o nosso sonho da nossa vida futura, de lá no início, quando prometemos um ao outro, de até que a morte nos separe. Daqueles sonhos quando a gente era namorado, que a gente andava na rua e via um casal de velhinhos e falava, olha amor, quando a gente for velhinho eu quero andar igual a eles, assim de mão dada. E aqueles sonhos que tínhamos no início da vida começam a não fazer sentido, mas porque estamos dando ouvido para o diabo que quer destruir a nossa vida. A minha vida, a sua vida vai ser uma vida inspiradora para essa terra. Nós vamos ter atitudes que o mundo vai olhar e vai perguntar por que você é assim, e você vai falar, porque eu carrego Deus na minha vida. Mas antes que tudo isso aconteça, o diabo vai fazer, cara, não vale a pena viver isso. Não vale a pena. Não vale a pena largar todo o seu trabalho em Joinville e vir embora para Blumenau sem nenhum trabalho. Não vale a pena, não faz isso não, cara. É maluquice. Não vale a pena ficar em Blumenau. Vai pegar as propostas lá de salários dobrados, vai. É isso que você precisa, é de dinheiro, cara. Vai. É isso que o diabo quer nos enganar. Porque ele quer roubar o propósito que Deus colocou na sua vida. Está entendendo, gente? E ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para entrar em combate. Só que eu e você não podemos ser guiados pelos que as pessoas dizem. Cuidado. Tem muita gente que ama dar um pitaco na nossa vida. Quando a gente está namorando, as pessoas ficam assim, e aí, vai casar quando? Né? Aí quando está noivo, e aí, até quando noivado? Não sei o quê. Aí quando casa, e aí, quando vai ter filho? É assim. Aí quando a gente tem filho, vem os 500 conselheiros, né? Não, tá soluçando, bota um papel na testa. A gente, assim, vem, né? Ah, tá chorando por causa disso, faz isso. Bota uma folhinha de louro, não sei aonde, pega uma água de flor, joga na água corrente, um monte de simpatia. O que o povo gosta de se meter na nossa vida. Que raiva que eu tenho disso. Mas por quê? A gente não pode ser guiado pelo que os outros dizem. Nós temos que ser guiado pelo que Deus disse. O que Deus disse para você? Pega essa palavra, gente, e escreve. Pega hoje um giz, alguma coisa, escreve na tua casa, assim, numa parede, em algum lugar, no seu celular, assim, na tela ali de bloqueio, para você não esquecer o que Deus te entregou. Porque senão qualquer voz vai te desviar. Aí sabe o que vai acontecer? Eu e você estamos tão tendenciosos a escutar outras vozes, que o propósito de Deus estava para lá e eu estou aqui. Esse caminho aqui é muito cansativo, porque está fora, porque quando eu não confio e não estou firme no propósito, Deus não vai me guardar. Então esse caminho é cansativo. Aí o que acontece com muita gente? Meu Deus, estou cansado, minha vida é cansativa, minha vida é difícil, nada acontece, Deus prometeu e não cumpriu, Deus não existe, Deus não me ama, Deus me abandonou, mas não, você está muito longe. Essa caminhada sem Deus é muito pesada. E muitas vezes nós estamos caminhando sem Deus, frequentando uma igreja. Esse é o perigo. Não é o fato de eu estar dentro de uma igreja, que Deus está dentro de mim. É uma linha, assim, muito tênue. Entre eu estar dentro de uma igreja e Deus está dentro de mim. Tem uma diferença. Sabe quando Deus vai estar dentro de você? Quando você cumprir os propósitos dele. Sabe, tudo dá certo para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Até um pneu furado é cooperando para a sua vida. Eu lembro que uma vez, uma das minhas crises de pedra no rim, eu já me operei 3 vezes por causa desse problema. Ai, Jesus, nem fala, não gosto nem de lembrar. Na segunda vez que eu me operei, eu fiquei num quarto com um rapaz assim, um pouco mais velho que eu, mas era jovem. Isso faz 10 anos atrás.
E eu lembro que a noite inteira eu fiquei pregando para esse cara. E esse cara, ele não deixava dormir, eu queria dormir, eu estava ruim da cirurgia. E ele assim, cara, me conta mais da Bíblia, eu preciso saber. E eu falava, então, mano, Jonas estava abrindo o Mar Vermelho e tal. Eu comecei a trocar, estava dormindo já. Eu sei que eu passei a noite inteira pregando para aquele cara. Eu nunca mais vi esse cara. Mas eu tenho certeza que ele não esquece dessa noite que ele recebeu Jesus. E eu lembro que quando eu dormi, eu tenho alergia a alguns medicamentos, realmente eu não posso tomar. E ele me contou depois, no outro dia, que a enfermeira foi me medicar e ela foi de cara, e ele perguntou, ei, qual é o remédio que tu está dando? Não, ele não pode tomar isso aí. Olha Deus cuidando de mim através da vida dele. Talvez eu iria ter uma crise alérgica bem forte, por causa de um remédio que eu iria tomar, e ele cuidou de mim. Mas ele cuidou de mim porque ele viu Deus na minha vida, ele estava me agradecendo pelo... Então, assim, às vezes até uma doença, até uma internação, é um propósito para você chegar num coração que é só lá. Talvez aquele cara bom, aquele cara andando bem, com saúde, ele não daria bola para as coisas de Deus. Numa cama ele ia dar bola. Aí ia ter um doido ali também. O nosso problema era igual. Ele estava com pedra e eu também. Só que eu fiz a cirurgia e ele não fez, ele estava esperando. Então talvez, quem sabe aquele coração duro, só ia ouvir a palavra e dar atenção para a palavra numa cama de hospital. Aí Deus vai lá e adoece um profeta e bota lá no quarto junto para pregar a noite inteira. Então até uma internação é propósito de Deus para a gente chegar e alcançar, porque os planos de Deus não é sobre mim, é sobre a humanidade. E Deus vai te usar. Está preparado aí, sim ou não? Então, assim, não seja guiado pelo que os outros dizem, nem positivamente, nem negativamente. Porque às vezes a gente gosta de ouvir um elogio, né? É legal, poxa, parabéns e tal. Pô, que legal. Mas eu não posso ser alimentado por isso. Porque o dia que eu não receber o elogio, eu vou ficar triste. Ou então, eu vou fazer para receber elogio. Que é o que geralmente eu pregando não recebo muito. E eu não posso ser guiado por isso. As pessoas vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo. Elas vão adorar, amar, ver o Douglas tocando baixo. Pô, o Douglas sente a música, está ali na pressão, pô, que legal. Pô, ele fecha o olho e toca, faz umas oitavas assim, pá, que legal. Vai ter gente que vai falar assim, ó, esse cara nada a ver tocando ali, cara. Para que ele tem que fazer aquelas caras dele? Para que ele tem que ter esse fonezinho branquinho dele ali? Para quê? Para que ele raspa a cabeça? Coisa nada a ver, essa barba dele aí. Tem gente que vai te odiar e vai te admirar. Então assim, entre odiar e admirar, eu não quero nem saber, eu sou quem eu sou e é assim que vai ser, e deu. Porque Deus quer assim. Então eu não posso ser guiado. E eu também não posso ficar triste quando eu receber críticas. Porque tem gente que morre sem receber uma crítica. Se eu vim falar assim, tu está errado nisso, ou então, tu errou nisso, isso que tu está fazendo não está legal. Tem gente que se ouvir uma crítica já era, aquela pessoa morre. Também não dá, né, gente? A gente tem que ser maduro, né, para receber uma crítica. Porque a crítica é uma oportunidade de crescimento. Se você for criticado em algo, se aquilo realmente fizer muito sentido, aquele erro tu não comete mais, então você já está melhor. Só que tem gente que, se tiver com a casca de feijão no dente, se tu falar, vai ficar ofendida. Ela prefere ficar com a casca de feijão no dente, do que tu falar, teu dente tá sujo aí, cara. Ai, tô falando de mim. Ai. Não, cara. Recebe a crítica logo para tu melhorar, em nome de Jesus. Seja guiado pela voz de Deus. Só assim você vai chegar no objetivo. Se você for alimentado pelo que os outros dizem, gente, você não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar patinando, vai ficar cansativo, vai ficar demorado, as coisas não vão acontecer e você vai achar que Deus não está mais e não sei, vai achar que o diabo que está ganhando. Não é porque você está ouvindo as vozes que não deveriam estar ouvindo, você está dividindo segredos com pessoas que não deveriam saber dos seus segredos. Só para tu ter uma ideia, gente, isso aqui é só o início da história, eu só estou falando do momento, do início. Demorou anos para ele chegar aqui, eu vou ler aqui para você. O final da história de José, Gênesis 41, 39. Gente, essa água não está legal hoje, não.
Tá com um gosto esquisito. Não sei se é por causa da enchente, né? Sei lá, não vou tomar mais não. Deixa ela ali. Disse, pois, o faraó a José, José tinha acabado de ser vendido como escravo. Ele não tinha mais solução. Acabou, né, gente? Um escravo na época de José, foi a vida, né? Não tem mais chance, né? Olha diante de quem ele estava, do faraó. Aqui ele já tinha passado por Potifar, já tinha se tornado governador do Egito. Aqui era o próprio faraó que estava falando com ele, olha aqui. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Imagina, gente, o faraó pegar você e falar assim, eu não mando mais. Eu só mando do trono. Eu sou maior do que você, não esquece. Mas quem manda é você. O povo inteiro, o Egito inteiro. Sabe por quê, gente? Porque logo depois disso aqui, ia ter uma fome muito grande na área onde os hebreus moravam, e eles tiveram que vir para o Egito. E se eles viessem para o Egito sem conhecer ninguém, ia dar ruim, eles iam virar escravos, não iam conseguir as terras, não iam conseguir nada. O que aconteceu? Quando o povo hebreu chegou no Egito, quem recebeu o povo hebreu? José. Foi aquele encontro, né, muito conhecido, que os irmãos não reconheceram, mas José falou assim, ei, e tirou assim as coisas, sou José, estou aqui, vou receber vocês. E o povo hebreu pôde vir para o Egito e viveu muitos anos em paz por causa da influência de José. Então aqui, José não permitiu ser paralisado pelas dificuldades. José se tornou o governador mor do Egito. Ele mandava e desmandava, tanto que o povo hebreu cresceu por 200 anos no Egito em paz. Aí lá em Êxodo 1, que vai falar que um rei que não conhecia José, subiu ao trono, percebeu que o povo hebreu estava grande demais e perigoso para ter uma revolução, então tornaram o povo hebreu escravo. Aí começou a escravidão do povo de Israel no Egito. 200 e poucos anos de escravidão, até aparecer Moisés lá, daí é uma história longa que a gente vai precisar de muito tempo para explicar. Mas só para tu entender aonde Deus colocou José, apesar dos erros da imaturidade, apesar dos caminhos difíceis que ele passou, ele chegou no lugar, porque ele não foi paralisado pelas dificuldades, ele não deixou de se apegar na palavra que o Senhor tinha dado a ele. Enquanto eu e você nos agarrarmos na palavra que o Senhor tem para nós, nos agarrarmos nas promessas que o Senhor tem, não dermos atenção para o externo, certamente eu e você vamos chegar no objetivo. Quem quer chegar no objetivo aqui, gente? E vamos chegar. Agora, depois de uma palavra dessa, a gente vai acelerar muito mais. A gente vai parar de dar ouvido e falar com a gente que não deve falar. Em nome de Jesus. O que tu carrega é muito precioso para estar em ouvido de gente que não pode. Então aqui, José vivia num ambiente de algumas dificuldades. As pessoas não entendiam o que ele havia recebido do Senhor. Mas isso não paralisou, porque ele falou o sonho e não estava nem aí. Outra coisa, muito obrigado, José. Meu Deus, até com gelo agora, ó. Deus é bom, né? Seus próprios irmãos não aceitaram o fato de ser servo do irmão mais novo. Olha as dificuldades. Ele era mais novo, então, normalmente, o mais velho, ele tinha os irmãos mais novos como servo. Agora, o mais novo quer ser o líder. Meu Deus do céu, vai dar problema. Só que Deus falou, e Deus foi fiel. E aqui, ele vivia num ambiente onde o padrão de vida e moral não era o mesmo de José. José teve todas as chances de não chegar, de não ser o governador. Ele teve todas as chances. Ele teve chances de desistir dos sonhos dele. Primeiro, já em casa, no primeiro passo que ele deu em direção ao sonho, ele já poderia ter dito, quer saber, eu não vou negócio de sonho, nada. Meus irmãos ficaram tudo com raiva de mim, meus irmãos não aceitaram, ficaram com ciúme.
que é meu pai, é teu pai também. E esse terreno é dele. E tu é filho. Então vem cá, Ilza. Segunda-feira vai ter mais de 20 carros aqui todos os dias, enchendo esse terreno. E é algo que Deus falou para mim que iria acontecer. Ainda bem que eu estou falando desde o início, né? Para ninguém achar que eu estou inventando. Mas muitas vezes, desse um ano que estamos aqui, eu já pensei algumas vezes que não ia dar certo. Eu pensei algumas vezes que, eu acho que a gente está indo para o lugar errado, não pode, tem alguma coisa fora.